Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da rádio Savana 100.2, estamos em direto. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode ver indiferido na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quinta-feiras, 21 horas. E também nesta rádio pode ouvir às 12, nos sábados e domingo, às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Estamos num programa onde vamos olhar para as incidências do Comitê Central da Frelimo, é a terceira sessão, e também vamos olhar para um ano sem da Cama, passam hoje um ano. Hoje também é um dia em que comemoramos a liberdade de imprensa. Comemoramos a liberdade de imprensa, conquistada com muito sacrifício. Parece um lugar comum, mas há muitas pedras que tiveram que ser não só ultrapassadas, mas como amontoadas como um somatório de muitas pequenas e grandes batalhas que fizemos e, sobretudo, celebramos este 3 de maio com o Abubakar e o Germano fora da prisão. Não significa que não terão que ir a tribunal responder pelas acusações que lhe foram colocadas, mas, de qualquer forma, é um avanço importante que eles estejam na companhia dos seus e, eventualmente, retomarem as suas atividades profissionais em Cabo Delgado, agora uma província muito martirizada pelo ciclone Kenneth. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos direto ao seu tema da semana, Américo Sebastião. Américo Sebastião, e se é possível fazer um paralelo com a situação do Germano e do Abubakar, é esta espinha difícil incrustada na garganta das instituições moçambicanas. Este é um empresário português que trabalhava na província de Sofala, na zona de Maringue, e que desapareceu em circunstâncias ainda não esclarecida, em plena época de confrontações entre as forças governamentais e a RENAMO. A última vez que ele foi visto, numa estação de combustíveis em Nhamapaça, testemunhas oculares garantem que ele foi detido por forças de segurança oficiais, ou seja, do governo de Moçambique. Posteriormente a isso, houve pelo menos 23 operações em diferentes ATMs na zona da Beira para retirarem dinheiro da sua conta bancária. Ora, nós sabemos que as ATMs têm câmaras de segurança, portanto, eventualmente existem as imagens das pessoas que foram à ATM levantar este dinheiro. A esposa do Sr. Américo Sebastião tem empreendido uma campanha muito corajosa para saber do seu marido, quer junto do governo português, quer junto do Vaticano, quer junto da União Europeia e também das autoridades moçambicanas. Ora, há hoje sérias dúvidas, e eu acho que são dúvidas legítimas, se Américo Sebastião estará ainda vivo. De qualquer forma, cabe às autoridades moçambicanas darem essa explicação. Se de facto Américo Sebastião está vivo, está morto, alguma coisa correu mal nesta operação securitária, e isto é tanto mais urgente por uma série de circunstâncias que são, do ponto de vista, é importante terem atenção. O presidente Nyusi vai, dentro de alguns meses, visitar Portugal. Portugal é um país com grande proximidade de Moçambique, nomeadamente em matéria de afetos. Está na ordem do dia falar de afetos, por causa
do presidente português, mas também por causa da cooperação e dos investimentos portugueses em Moçambique. Ora, a última coisa que o presidente moçambicano deve encontrar durante a sua visita a Portugal é um ambiente hostil, uma imprensa hostil, e que certamente, se esta questão de Américo Sebastião não estiver esclarecida, vai ser o tema do dia. E será impossível. Portugal não é a China, não é a Rússia, não é a Ucrânia, é uma democracia liberal, onde os jornalistas fazem e colocam as suas perguntas em liberdade, e, portanto, o presidente Nyusi não deve ser confrontado com esta situação. Logo, para o bem e para o mal, significa esteja vivo ou esteja morto, mas, sobretudo, se já não tem vida, é bom comunicar-se à família que esta pessoa já não pertence ao reino dos vivos. É importante comunicarem-se às instituições com os pormenores que for possível dar e ultrapassar-se esta situação. Este silêncio meio atabalhoado não serve a ninguém. As não respostas às autoridades moçambicanas, quer à Procuradoria portuguesa, quer à Polícia portuguesa, quer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português, quer à Presidência portuguesa, não ajudam a diplomacia moçambicana. A senhora Salomé Sebastião esteve há pouco tempo em Moçambique, conseguiu ser recebida na Procuradoria Geral da República, onde obteve promessas de que a PGR moçambicana ia interagir com a PGR portuguesa. Recebeu também promessas de que eventualmente a polícia portuguesa poderia cooperar neste caso, e foi ouvida na Comissão de Petições da Assembleia da República. São pequenos passos, mas são passos positivos. De qualquer forma, a questão fundamental, do meu ponto de vista, é que era importante encerrar este assunto. E encerrar este assunto não é encontrar o corpo, nem restituir o senhor, é, eventualmente, se ele tenha falecido e nas circunstâncias em que faleceu, que isto seja comunicado oficialmente à família e às autoridades portuguesas. E assim evitam-se irritantes que podem ensombrar a visita do presidente Nyusi a Portugal. Não só ensombrar a visita do presidente a Portugal, como complicar alguns relacionamentos que são importantes. Por exemplo, Portugal, não sendo o único, mas foi um país que teve um papel notável nesta operação de solidariedade para com a Beira. Portugal teve um papel muito importante em influenciar a União Europeia para a disponibilização de apoios, mais uma vez, para a zona centro de Moçambique. No Parlamento Europeu senta-se uma senhora, a deputada Ana Gomes, que tem uma grande audiência nos média portugueses e nos média internacionais. Então, é importante que a diplomacia moçambicana, que as pessoas que fazem estas análises e fazem, portanto, todos retiram consequências das circunstâncias em que este assunto aconteceu, que tomem as melhores posições no sentido de defender os interesses de Moçambique e os interesses do chefe de Estado moçambicano. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar para a terceira sessão ordinária do Comitê Central do Partido de Frelimo, o partido governamental, que está a ser muito seguida por causa dos eventos que foram antecedentes este encontro. Vamos olhar primeiro para algumas notas do discurso do presidente, algumas notas do discurso para dentro
do seu próprio partido. Tenho aqui algumas, ele dizia, por exemplo, como ontem hoje os nossos inimigos farão de tudo para infiltrar os seus agentes no nosso seio, não podemos permitir que usem nossos quadros como fraldas descartáveis. O partido está a perder foco, o foco da Frelimo é a oposição, os inimigos da Frelimo estão fora e não estão dentro do partido. Como é que interpreta, como é que viu esse discurso do Presidente? Bem, independentemente desse discurso com uma tónica muito de conspiração, mas isso também é tradição da Frelimo, tipo, se há um polícia corrupto, o polícia não é corrupto em si, o polícia é um infiltrado do inimigo, ou seja, na Frelimo são todos puros, aqueles que são corruptos não são nossos, se foram infiltrados pelo inimigo, têm comportamentos... Ou estão a ser manipulados pelo inimigo. Têm comportamentos do inimigo, portanto, conhecemos essa tradição, portanto, é normal. Agora, feito esta parte, isto significa que, basicamente, este não é um discurso para a RENAM, para o MDM, para outras forças da oposição, é sobretudo um discurso muito, muito forte e muito agressivo para dentro da Frelimo. Um discurso a apelar para o cerrar de fileiras, para a unidade, para a coesão, para o respeito pelos estatutos. Portanto, eu interpreto todo o discurso, independentemente da utilização da palavra inimigo, que as mensagens são claramente para dentro da Frelimo, para dentro do Comitê Central, onde poderá haver exatamente um disparar de tiros em várias direções. E, portanto, também interpreto nesse mesmo sentido todas as mensagens que foram lidas, quer na abertura da sessão do Comitê Central, quer em algumas reuniões que antecederam. E até que ponto estas reuniões, Fernando Lima, que antecederam o encontro, foram reuniões com bancada, reuniões com a juventude do partido, foram importantes para alinhar por uma estratégia de desarticular eventuais opositores internos? Não tínhamos dúvida que foi tudo orquestrado, teatralizado, planeado nesse sentido. Por exemplo, há alguns anos esta parte que é sugerido que a direção da OJM não gosta de Nyusi. Ora, vimos ossanas desmedidas da parte do secretário-geral da OJM, nunca vistas, devo dizer, de apoio a Nyusi, de denúncia daqueles que falam fora das estruturas, que pensam que estão acima dos estatutos. Ora, isto é claramente uma encenação para enfatizar o apoio a Nyusi. Não só enfatizar o apoio a Nyusi, mas também tem um efeito importante em termos de dissuasão em relação, e isto já era previsível, aqueles que chegarem ao Congresso e quiserem levantar determinadas questões mais sensíveis, nomeadamente pondo em causa a liderança de Filipe Nyusi, pensarão duas vezes se neste ambiente fervoroso de apoio ao líder, se neste ambiente que claramente quer reforçar o apoio a Nyusi como candidato único às eleições de outubro, porque este é outro aspecto muito importante. Como também esperávamos, ninguém foi ali dizer que esta era a reunião para escolher o candidato para outubro. Todas estas organizações referiram que este candidato já foi, e é verdade,
já foi escolhido durante o Congresso em 2017. E o Fernando Faustino, que antes do Congresso dizia que o Nilson é candidato natural, hoje disse que Nilson é o candidato incontestável. Houve esta tarde uma espécie de consagração, uma espécie de reafirmação de apoio ao líder. Claramente, porque isto, e já fizemos este exercício anteriormente, é quase como o exercício indireto do contraditório, ou seja, sem contraditório aparente, mas todos sabemos que o contraditório está lá, que os detratores estão lá, que os opositores estão lá. Então, antes que os opositores e os detratores falem, os apoiantes estão numa jogada de antecipação a dizer, não, este é o nosso candidato, mas usando a carta de este é o candidato de outubro, estão inclusivamente a colocar a fasquia no sentido de se dizer quem quiser levantar uma outra questão em relação a este candidato está a violar aquilo que foi uma decisão do Congresso e, hierarquicamente, o Congresso está acima de uma reunião do Comitê Central. Também acha, a partir desse discurso e também a partir de várias posições dessas organizações, já não se chamam organizações de massas, são as organizações sociais do Partido de Frelimo, acha que está aqui em marcha uma aliança vai estar em marcha uma aliança entre as alas desavindas? É preciso recordar aos senhores ouvintes e telespectadores que neste momento o Comitê Central deve estar a debater o relatório do Comitê de Verificação que já foi apresentado e o caso Samito Machel Júnior consta deste relatório. São duas questões diferentes. A leitura do relatório do Comitê de Verificação pode dar aso a que este assunto seja debatido. Uma questão e com as derivas que ele pode ter. Das alianças das várias organizações satélites do Partido Frelimo, todas elas têm um peso específico. Por exemplo, é muito difícil dizer que tem peso a Organização dos Continuadores. Mesmo a OJM vale o que vale, porque a própria OJM se encarregou de se desacreditar a si própria ao longo de todos estes anos. Pelo peso que tem em termos de mobilização de massas, a OMM é importante. A OMM tem sido também importante em algumas das clivagens internas no Partido Frelimo. É importante a OMM estar alinhada com a direção de Filipe Nyusi, mas, sobretudo, a organização mais sensível e pendular é a organização dos combatentes. Não pela via do seu secretário-geral, mas por todos os pesos pesados que estão dentro desta organização e que fazem como se de uma organização, digamos, à parte, dentro da própria organização do Partido Frelimo. Ou seja, o Partido Frelimo tem que tomar sempre em consideração aquilo que pensam os antigos combatentes. E também este guarda-chuva dos antigos combatentes tem que se lhe diga. Não são todas as pessoas que têm cartão que têm peso. Há uns que têm mais peso que outros. E, portanto, alguns madodas, alguns históricos, quando falam e quando dão a direção em que vai o vento e a chuva, são extremamente importantes nos posicionamentos desta organização. Portanto, é importante sempre que quem está na liderança conte com o apoio tácito da organização dos combatentes.
isto tudo, este discurso, foi o que foi nos dado a ouvir e a ver com as portas abertas. Vimos também uma coisa desta natureza na altura do presidente Guebuza, e depois a porta fechada houve outro tipo de direção. Acha que o que foi dito agora, a porta aberta, a porta fechada, não vão ser levantadas já outro tipo de questões e isto tomar uma outra tipo de direção? Depende. Até agora, e na direção de Filipe Nyusi, a dinâmica tem sido a seguinte. Há uma grande ausência de debate, e quando eu digo de debate significa de discussão de ideias, de profundidade, de assuntos críticos, de visões de fundo, mas há um grande encorajamento por parte de Filipe Nyusi para que os assuntos sejam levantados, debatidos. Havia todo este problema quase tabu das dívidas ocultas, porque uma parte dos arquitetos das dívidas ocultas também se sentam no Comitê Central. Também se sentam no Comitê Central. Com a alteração da situação em dezembro, digamos que o ambiente se desanuviou. Isto possibilitará, eventualmente, para aqueles irreverentes, para aqueles jovens que não fazem muitas salamaleques para falar perante as excelências, que venham levantar determinadas questões que podem, inclusivamente, ser fraturantes. Mas isto tem um enorme e um enorme conjugar do verbo numa preposição condicional, porque a experiência do passado recente foi uma grande pobreza nessa discussão. Portanto, para já, isso é não é avulso que vai haver um grande debate, não é avulso que toda a gente vai tirar os punhais para fora e pôr em cima da mesa. Portanto, não está nada decidido nesses termos, e a maneira como foi coreografado o início deste Comitê Central, repito, é para se criar, digamos, esta musculatura, esta carapaça virtual à volta de Nyusi, que lhe permita não ser, ou seja, os temas serem levantados, mas que permitam que ele permaneça, digamos, nesta pequena redoma, como quase um intocável nestes mesmos debates. Agora vamos olhar no discurso mais para fora. Nyusi também considerou lento o processo de paz, afirmou que a Renamo deve dizer quantos e quais os guerrilheiros existem e indicar as bases onde devem juntar-se com as respectivas armas. A Renamo deve ser rápido nesse processo de desarmamento, tal como foi no processo de descentralização. É o que ele disse e repetiu o que já havia dito anteriormente, que a descentralização e desarmamento são processos indissociáveis. Fernando Lima, está difícil ultrapassar isso. E já dizíamos antes que a parte de desarmamento vai ser a parte mais complicada. Está difícil, e conhecemos alguns dos obstáculos. Vejamos as nomeações a conta-gotas e as sucessivas reivindicações que têm sido colocadas publicamente pela Renamo em relação à questão das nomeações. Nomeadamente, dois pontos muito sensíveis, que são a polícia e o SIS. Se há algumas indicações de princípio
em relação à polícia, Não não há absolutamente qualquer indicação em relação ao SIS. E é preciso retomar a janeiro, quando os comandantes da RENAMO disseram de viva voz ao Ossuf Momad que estes assuntos são inegociáveis, ou seja, ou o Ossuf Momad resolve estes assuntos ou não há entendimento com o governo. Portanto, é normal que o governo faça a sua parte, no sentido de dizer: já fizemos demos uma série de passos, queremos também ver estas listas, mas a RENAMO, em público e em privado, já o disse várias vezes, nunca irá entregar listas e irá entregar as armas sem terem atingido os seus objetivos. E eu penso que é este fincapé que faz com que o processo não avance, estando neste momento crucial e, por exemplo, numa ocasião não muito longínqua, este assunto fez com que um grupo de embaixadores tivesse ido à Gorongosa exatamente para tentar clarificar o que é que de facto está em cima da mesa, que é um obstáculo ao entendimento, exatamente um pouco para tentarem saber se o ónus deste atraso está do lado da RENAMO ou está do lado do governo. Mas este assunto será crucial. A RENAMO não vai desarmar porque teme pela vida dos seus quadros e dos seus dirigentes, que serão, esta é a sua visão, claro, que serão eventualmente eliminados e abatidos se entregar as armas e as listas sem outro tipo de garantias. O que é que está por detrás deste racional? O racional é que, estando a RENAMO presente ao mais alto nível na hierarquia das forças de defesa e segurança e dos serviços de informação de Estado, será mais difícil haver este plano, digamos, secreto e digamos, para eliminar os inverosímil, digamos, de eliminação da cabeça da RENAMO por uma força especial dentro do governo. E apesar do Nilson dizer no seu discurso que a RENAMO tem que ser desarmada antes das eleições de 15 de outubro, claramente o tempo é muito curto. O tempo é curto, não é impossível, mas cada dia que passa torna mais difícil este elemento ou estas partes do acordo acontecerem. Claro que era importante que tudo isto tivesse, digamos, um final feliz, mas a RENAMO, nesta altura, está muito pouco preocupada com os timings deste final feliz. Aliás, vemos que o Ossuf Momad, estamos a caminhar para o início da campanha eleitoral e o Ossuf Momad permanece aparentemente tranquilo na Serra da Gorongosa. Sobre isso vamos debater mais adiante. Vamos fechar agora este tema do Comitê Central. Nilson manifestou também preocupações pelas absolvições em massa nos julgamentos que estão a acontecer em Cabo Delgado dos insurgentes. Diz que estes voltam a engrossar as fileiras. Segundo o Nilson, isso está a desmotivar quem debaixo de risco está a proteger as populações. Outros diriam que o presidente está a interferir no trabalho dos tribunais. Há muitas leituras neste tipo de interpretação. Claramente, para mim, quando li aquela mais de 100 pessoas absolvidas, para mim são
mais de 100 recrutas jihadistas para imediatamente engrossarem o jihadismo. Porquê? Não porque tenham qualquer convicção, mas sobretudo porque estas pessoas estiveram na prisão, sofreram na prisão. Nós sabemos que as prisões moçambicanas têm condições muito difíceis e, portanto, toda esta gente é gente revoltada que, sem emprego, sem enquadramento de vida, está pronta para abraçar qualquer causa. Mas tem outra interpretação. Também tem uma interpretação que é preciso que as forças de segurança façam corretamente o seu trabalho, porque o facto de os juízes absolverem um tão grande número de pessoas significa que os processos foram mal instruídos e andaram-se a capturar pessoas como se apanham galinhas para meter dentro de um galinheiro. Ora, isto ninguém sai bem na fotografia com um tão grande número de absolvições. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para Afonso Dhlakama. Fernando Lima passa hoje um ano após a morte de Afonso Dhlakama. Acredita que o país ainda se ressente da ausência de um líder como Afonso Dhlakama? Eu não tenho a mínima dúvida. Sei que qualquer pronunciamento sobre Afonso Dhlakama é considerado controverso, mas este país tinha muito a lucrar com a presença de Afonso Dhlakama na direção da RENAM, com os contributos de Afonso Dhlakama para a democracia moçambicana. Eu sei que isto é quase um beijo de morte, como se costuma dizer a Filipe Nyusi, mas eu senti nos pronunciamentos de Nyusi em torno de Dhlakama que havia muito de genuíno na ausência de Dhlakama como seu contraparte nesta discussão do processo de paz e do processo de descentralização. Aliás, claramente que o processo se ressentiu com a morte de Dhlakama, ou seja, foi uma morte extemporânea. A RENAM está a conseguir, como se costuma dizer, agarrar as pontas, tem tido um desempenho assinalável, mas... E vimos isso nas eleições autárquicas. Exatamente, mas isto não faz esquecer Dhlakama. E precisamos ainda de muito tempo para por exemplo, nos habituarmos à nova liderança deste partido. Eu penso que sim, mas aqui há também outra faceta. Há também outra faceta importante. O Afonso Dhlakama não era apenas o líder da RENAM, ele seria um líder carismático em qualquer partido político, mesmo dentro da Frelimo. Passe o inaudito desta consideração. Portanto, e não é todos os dias que aparecem estes líderes carismáticos. Olhemos para a Frelimo, porque que o Samora continua até hoje a ser recordado? Porque nenhum dos líderes que se lhe sucedeu pode ser comparado à capacidade de liderança e ao carisma que tinha Samora Machel. E ter carisma e liderança não significa que tudo o que ele fez foi bem feito, que o país beneficiou sempre das suas ideias e das suas decisões, mas penso não ser controverso que ele era um líder
e era carismático, tal como Afonso de Acama tinha este sentido muito forte de liderança e tinha um carisma incontornável. E olhando agora para a atual liderança e indo um pouco para a reunião do Conselho Nacional aí em Nampula, vimos uma fraca intervenção política do atual presidente. Nesta reunião, preferiu dirigir a partir do Gorongosa. Ele aqui não terá perdido uma oportunidade depois do fim desta reunião do Conselho Nacional, entrar em campanha, fazer política mesmo ali na Nampula, onde a Renamo ganhou mais municípios? Prefiro dirigir através do telefone a partir do Gorongosa. Bem, nós não conhecemos todas as limitações que estarão por detrás desta decisão, mas em termos políticos, claro que é penalizante para ele, o Suf Momad, e para a Renamo não estar presente na reunião. E os seus quadros e os seus seguidores, digamos, escutarem em Moçambique usa-se muito a expressão orientações, escutarem as suas orientações através de uma coluna, de uma coluna de amplificação sonora. Algumas pessoas com problemas místicos devem achar que daquela caixa que saem as orientações. Portanto, é penalizante. Agora, em termos mais globais, é preciso terem atenção uma questão muito importante. A Renamo é um partido rural e é um partido que ganhou um novo alento com a escolha de um líder na maior província de Moçambique e com ramificações étnicas para todas as províncias à volta de Nampula. Sul de Cabo Delgado, sul do Niassa, norte da Zambésia. Portanto, e isto é inquestionável, independentemente se a sua voz sai a partir de uma caixa preta ou se ele está num comício a dançar ao som das músicas locais. É preciso tomar em atenção estes aspectos que são muito importantes. Já vimos que o facto da Frelimo distribuir camisetes, do MDM distribuir camisetes e bandeiras, que isso tem uma importância marginal em termos de conquista de voto nestas reuniões, que têm mostrado uma assinalável lealdade em relação à Renamo. O André Majibir, que era atual mandatário do partido, é o novo secretário-geral, é originário de Sofala. Até que ponto é que cai por ter a ideia de que o núcleo da Renamo estava a deslocar-se para Nampula? Teoricamente, o secretário-geral é o número 2. Digamos que foi uma escolha inteligente, taticamente bem assertiva, porque exatamente responde a essas preocupações. E depois o André Majibir não é um qualquer, ou seja, não, para usar uma expressão popular, ele não é uma Maria vai com as outras. É uma pessoa com as suas convicções, com as suas ideias. É um pouco um destes duros da Renamo. É um pouco difícil partir o braço ao André Majibir. Portanto, nunca vai ser visto como uma pequena marionete do Suf Momad. Portanto, foi uma escolha nesta fase em que havia algum desalento nas hostes do centro do país, que Majibir seja promovido
seja promovido a secretário-geral. Diferentemente dos outros partidos, é um secretário-geral que também brilha, e este líder, o Suf Mamad, não tem medo, como os outros também têm medo, de ter um número 2, um secretário-geral que tem uma estrelinha na testa. Bem, é assim, o André Magibir é um todo-terreno que dá o peito às balas, mas que não tem estas ambições de ser o futuro líder, ou seja, para já, não tem a ambição de ser o futuro líder da RENAM. E isto é tranquilizante para o Suf Mamad, mas, por outro lado, não é este tipo de quadro que saiu lá das profundezas e que causou uma grande estranheza entre a liderança da RENAM, que tenha sido ele escolhido. E, voltando por onde começámos, tranquiliza relativamente todos aqueles setores que achavam que ia começar a depuração do eixo Manica e Sofala, dos mesmos setores que achavam que a conciliação perfeita na RENAM seria Elias Dhlakama ser o secretário-geral. E aqui havia, de facto, o problema de Elias Dhlakama roer as franjas ao Suf Mamad, porque, claramente, Elias Dhlakama, que era um oficial general das Forças Armadas, que abdicou da sua carreira nas Forças Armadas para ingressar na vida política, tinha ambições à liderança da RENAM, foi derrotado e, estando numa posição proeminente como de secretário-geral, nunca haveria sempre esta desconfiança em que momento ele poderia reacender as suas ambições para ser líder da RENAM. Aquilo que se chama dar o bote, como dizem os brasileiros. Exatamente. Vamos agora olhar para o ciclone Idai e também um pouco do ciclone Kennedy. O presidente do Banco Mundial, o David Malpass, esteve em Maputo e anunciou a expansão do pacote de apoio de emergência, mas o pacote para 3 países, Moçambique, Malawi e Zimbábue, que sobe para 700 milhões de dólares, mas o apoio total de Moçambique, que foi o país mais devastado pelo Idai, são 350 milhões. Um trabalho ainda está a ser feito, segundo o presidente do Banco Mundial, para responder ao ciclone Kennedy. Este é um apoio importante, um avanço importante do Banco Mundial, que pode ajudar na reconstrução, sobretudo da cidade aberta. É preciso ver como é que as verbas vão ser disponibilizadas, tendo em consideração esta conferência de doadores no final do mês de maio na cidade da Beira, que vai tratar sobretudo de aspectos estruturantes em termos de reconstrução de todo o tecido económico da zona centro de Moçambique. De qualquer forma, e esta é a parte mais relevante, é importante que fundos de utilização imediata, como foram, por exemplo, os fundos disponibilizados do FMI, sejam igualmente disponibilizados pelo Banco Mundial. Porque esta é uma janela de resposta de crises. Eles têm essa janela. Há uma enorme comunidade carente de moçambicanos nas áreas afetadas, que não precisa apenas de casa, precisa de comida para a boca todos os dias, várias refeições ao dia, precisa de materiais de higiene e limpeza e precisa de instrumentos agrícolas para tentar relançar uma nova colheita
agora na Zona Fresca. Portanto, são duas agendas em paralelo que organizações com o músculo do Banco Mundial têm que dar resposta. Por um lado, este auxílio de emergência, porque no fim do dia estamos em ano eleitoral e se o governo não tem um bom desempenho nestas áreas, também vai perder votos, e é importante sempre referir que o ciclone ocorreu numa zona que habitualmente vota a oposição. Portanto, o governo tem que lidar com pinças para esta situação, tem que dar respostas mínimas a situações de carência e de emergência. As câmaras de televisão não podem estar todos os dias a reportar pessoas que dizem que há vários dias que não comem, que há crianças que não sabem o que é água há vários dias, que falta esteira, que falta cobertor, que falta lona. O governo, e quando digo o governo associado a instituições internacionais, tem que dar respostas a estas questões. E as respostas não é o Notícias ou a TVM ignorarem as questões, porque habitualmente as organizações internacionais vêm com as suas televisões, vêm com os seus jornalistas e ampliam, em termos de comunidade internacional, todo um desconforto muito grande em relação a estas coisas, no momento em que, infelizmente, o governo de Moçambique não goza da melhor reputação internacional. Por exemplo, eu continuo a ter algumas interrogações sobre todo este debate de comida por sexo. E, embora esta questão, do ponto de vista jornalístico, não estivesse bem investigada, colou como uma luva em termos internacionais, exatamente por causa da reputação e da credibilidade que o governo de Moçambique tem neste momento. No fim do dia, somos o governo das dívidas ocultas, em que os seus governantes meteram ao bolso os tais 2,2 bilhões, embora sabendo nós que na prática não aconteceu propriamente assim. Os rasgados elogios foram feitos para o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que neste momento está com a sua logística altamente esticada, também por causa do ciclone Kenneth. Eu penso o INGC está a fazer o seu melhor, mas está completamente nas últimas em termos dos seus recursos e das suas capacidades. Enfrentar 2 ciclones de grau 3 numa mesma época de chuvas é muito pesado. Enfrentar 2 ciclones com uma dispersão geográfica muito grande é muito pesado para uma estrutura extremamente frágil. Mas eu continuo a dizer que todos estes anos de construção de um INGC minimamente competente permitiu também dar visibilidade à nossa instituição das calamidades naturais e permitiu que a própria instituição não se afogasse nas águas dos ciclones Idai e Kenneth. Vamos fechar, falando de Lima, com o nosso último tema, 1º de maio versus. Também vamos olhar um pouco para os salários mínimos. Mais um 1º de maio passou, com desfiles, são sempre recorrentes, de lamentações, de condições de trabalho, desrespeito pelos direitos laborais. Este modelo de desfiles continua a fazer sentido, continua eficaz? Bem, eu penso que não. E penso que não por muitos motivos. Primeiro porque na preparação destes desfiles há muito de controleirismo, ou seja, e infelizmente os jornalistas não fazem corretamente o seu
o seu trabalho. Ou seja, há uma pressão muito grande sobre organizações sindicais de base, e mesmo que não sejam organizações sindicais de base, de trabalhadores, para controlar os seus dísticos, para controlar as suas palavras de ordem, para controlar as suas reivindicações. Vejamos que os cartazes mais críticos foram todos feitos à mão e, portanto, é o tipo de cartaz que eventualmente foi trazido dentro da camisete e foi desfraldado na hora, no local, para ser gravado pelas câmaras de televisão e pelas máquinas fotográficas. Portanto, isto, logo à partida, desvirtua este dia de festa dos trabalhadores, o dia em que exatamente os trabalhadores, bem ou mal, de forma populista, ou com gritos de resistência, de desespero, de protesto, ou como passou comumente em quase todos os média, que foram apelidados de lamentações, exatamente pela falta de criatividade de muitos destes protestos, mas isto logo à partida foi cerceado mais. Se olharmos com atenção aos discursos dos líderes sindicais que estavam na marcha, quando eu digo líderes sindicais, os líderes da OTM, percebemos que era a sua grande preocupação. Correr bem significa não ter cartazes embaraçosos para suas excelências, para os líderes que estavam no palanque. Ora, isto desvirtua muito o sentido do 1º de Maio, num país pobre, num país que tem muitas carências. Por exemplo, será mesmo que os informais só queriam dançar e desfilar, ou gostariam de dizer tantas coisas? Será que os empregados domésticos, que têm sido sempre o parente pobre de toda a legislação, de toda a proteção laboral, não teriam outras coisas para dizer? Então, isto são questões importantes. E a OTM, que eventualmente quer controlar estes movimentos, no fim do dia sai a perder, porque isto desmobiliza as pessoas. E depois o que é que temos? Temos discursos totalmente embaraçosos em termos de espírito do 1º de Maio. Tipo, estou muito satisfeita porque a minha empresa me ofereceu a camisete para desfilar, estou muito satisfeito porque no fim deste desfile os nossos patrões estão a oferecer um almoço, estas garrafinhas de água foram oferecidas pelos nossos patrões. Ou seja, parece que o 1º de Maio, em vez de ser dos trabalhadores, é um 1º de Maio dos patrões e das empresas. Claro que as empresas e os patrões veem nestes desfiles também uma oportunidade. E se tudo isto fica meio diluído em termos do que é o 1º de Maio, claro que o mais forte vai-se sempre aproveitar do mais fraco. E foi isto que aconteceu no 1º de Maio, e, portanto, tem que haver claramente uma séria reflexão sobre o que é o 1º de Maio, o que representa o 1º de Maio para os trabalhadores. Dívidas ocultas também não foram esquecidas, e até o próprio o presidente da Central Sindical saudou as iniciativas da Procuradoria-Geral da República e defendeu que os culpados devem ser julgados e punidos. Sente-se aqui que as dívidas coroeram o nível de vida dos trabalhadores, também da própria economia, e não só, e também das empresas. Eu achei muito interessante porque houve, desde 2016, que tem havido um grande esforço, quer do Partido Frelimo, quer do Governo, para dizer que a crise económica faz parte de uma crise económica mais alargada, crise mundial. Ora, este posicionamento do presidente da OTM e as manifestações dos trabalhadores é que não engolem esta questão da conjuntura internacional,
porque já perceberam que a questão das dívidas ocultas causou esta desvalorização Do Metical. em hecatombe do Metical, e um Metical terrivelmente mais fraco, porque é preciso também referir que o Metical estava claramente sobreaquecido, foi mantido em valores que eram economicamente impossíveis de manter. De qualquer forma, o Metical desvalorizou em 100%. E são os mais pobres, os mais desfavorecidos, aqueles que não têm a tal rede de segurança para os apoiar, que sentiram mais este problema. E é importante, exatamente, que os trabalhadores percebam para onde é que devem virar a mira dos seus canos quando se fala de problemas de economia, que não é esta coisa abstrata, esta nebulosa abstrata, mas que tem rostos, tem caras, tem instituições, e são estas instituições e estes rostos que causaram esta desgraça aos moçambicanos. Última questão, vamos fechar. Salário mínimo foram gravados de 5% a 12%, apesar da inflação ter situado 3,2% em 2017, que é um indicador importante para definir o salário mínimo, mas a massa laboral voltou mais uma vez a considerá-lo irrisório para aquilo que é o custo de vida. Os sindicatos falam de um capaz de 19 mil meticais. Não, os sindicatos têm razão, mas em termos práticos estão a pedir o impossível. E por isso mesmo é que toda a concertação social este ano foi muito mais pacífica, porque independentemente das posições que eu possa ter à mesa negocial, toda a gente sabe que o tecido empresarial deste país está exangue. Fora raras exceções, como os bancos, como as mineradoras, o pequeno empresário local, se não está falido, está à beira da falência e não consegue pagar salários. Veja-se a situação em que sistematicamente as pequenas empresas estão a pagar salários com grandes atrasos, quando não ficam meses sem pagar salários, e no entanto não há protestos, não há greves, porque exatamente os trabalhadores percebem que um movimento grevista, um movimento reivindicativo violento, vai ainda agravar mais a situação destas empresas. Vivemos num país com muitas dificuldades e, claramente, os trabalhadores também percebem que os problemas são para todos. Agora, claro que é justo que se coloque a fasquia acima. O facto dos salários e dos aumentos terem estado acima do nível da inflação, nada nos vai fazer recuperar as perdas enormes que sofremos na derrapagem 2015, 2016 e 2017. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para as incidências da reunião do Comitê Central do Partido do Frelimo, que está a acontecer na Matola e termina no domingo, de acordo com a agenda, e também olhamos para a passagem de um ano da morte de Afonso Dhlakama. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.